Olá, crianças, tudo bem? Preparados para nossa aula de geografia, história e produção de texto? Então vamos lá. Abra a apostila na página 46 e vamos falar sobre as fases da vida. Então ali na apostila está dizendo assim: os seres humanos crescem até a fase adulta. Você já cresceu bastante desde que nasceu e vai crescer ainda mais. Então, em que fase da vida vocês estão? Nós temos a fase de ser bebê, nós temos a fase de ser criança, e depois nós temos a fase da pré-adolescência, da adolescência e depois a fase adulta. Então, acompanhe a leitura do poema comigo. Infância, diz o título. Eu tenho 8 anos e já sei ler e escrever. Por isso, ganhei de presente a história de Peter Pan. Quem conhece Peter Pan? As aventuras dele com o Capitão Gancho e o jacaré que engoliu um relógio até que são engraçadas. Mas achei bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Já imaginaram se todos quisessem ficar sempre pequenos e nunca mais crescer? Às vezes até que dá uma vontade. Quando vocês crescerem, vocês vão ver o que a Pro tá falando hoje. Aí, continua na página 47. Aí, quem ia cuidar da gente? Fazer comida, passar pito, mandar tomar banho, dizer que é hora de ir para a cama, sarar a gente da dor de barriga e da dor de dente, ensinar a gente a ler para ganhar de presente a história de um menino que não quis crescer e nunca pôde ter. Coitado! Como eu um dia vou ter saudades da infância? Quem escreveu foi o José Paulo Paes, Infância, Vejam Como Eu Sei Escrever, São Paulo. Editora Ática, 2001, coleção Poesia para Crianças. O José Paulo, como vocês podem ver embaixo, nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Sempre gostou de ler e espiar o trabalho cheio de desenhos de seu avô, que trabalhava em uma editora. Cursou a faculdade de Química, mas aos poucos passou a se dedicar à literatura. Aprendeu sozinho diversos idiomas e traduziu poemas de outras línguas. Faleceu em 1998, aos 72 anos. Então me diga, você conhece Peter Pan? Algumas crianças já possam ter assistido os filmes, ou lido uma história, ou ouvido uma história. E o Peter Pan era um menino que ele não queria crescer de jeito nenhum. E por conta disso, ele entra em várias aventuras. Então, se você ainda não assistiu, é uma boa dica para você assistir ou ler a história dele, tá bom? Então, segundo o poema, qual a mania tinha Peter Pan? Eu acho que eu acabei de dizer, não é mesmo? Ele tinha algumas manias de não querer crescer. Que mais ele pode... Quais outras manias ele também podia ter? Então, se você ainda não conhece a história, você pode conhecer assistindo o filme, tá bom? O que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta muito complexa. Por quê? Porque hoje nós imaginamos um mundo da fase adulta muito diferente do que realmente ele é. Mas nós podemos ter sonhos, nós podemos já ter objetivos, e uma pessoa que tem objetivo logo do início da vida, ela é mais fácil dela conquistar os seus objetivos. Mas claro que isso a gente não pode pensar agora com
tanta firmeza. Nós podemos sonhar, nós podemos nos imaginar sendo médicos, sendo professores, sendo arquitetos, sendo youtubers, que eu sei que tem muita criança que quer essa profissão para quando crescer, e assim por diante. Isso você vai escrever para mim aí nessa partezinha embaixo do número 4, tá bom? Na página 48, nós temos assim: que presente a criança do poema ganhou? Então, ela tinha ganhado um livro do Peter Pan. Então, isso vocês vão escrever nas duas linhas que tem abaixo da atividade número 1, tá bom? No número 2, temos assim: releia o trecho do poema e responde a questão. Mas achei uma bobagem aquela mania do Peter Pan de querer ficar sempre menino. Por que Peter Pan não queria crescer? Então, nós ouvimos lá no texto algumas coisas que, se nós ficarmos meninos, quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai mandar tomar banho? Então, essa parte é a parte um pouco chata de um adulto, porque nós precisamos ensinar as crianças os bons modos. E, às vezes, as crianças não recebem isso como uma coisa boa. Sempre, é muito chato ter que tomar banho agora, eu queria brincar mais. Mas o chato mesmo é nós termos que ficar falando, às vezes temos que repetir várias vezes e acaba aborrecendo tanto a criança como os adultos. Mas isso nós podemos fazer diferente depois de ouvir isso que a Pro falou, não é mesmo? Porque tudo isso é importante para nossa saúde. Tomar banho, dormir bem, alimentar corretamente. Então isso tudo faz parte da fase adulta. Porque quando eu era criança, eu também fui ensinada. Minha mãe mandava eu tomar banho, minha mãe mandava eu trocar de roupa, minha mãe falava para eu comer. E hoje eu tenho esse papel com a minha filha e ensino a todos vocês também. Agora, localize no poema 3 cuidados que os adultos têm com as crianças e copie-os abaixo. Então, vocês vão olhar lá, de novo, na página que tem o texto, e vão relembrar aonde que está, vão ler ou pedir a ajuda de um adulto. Enquanto o adulto lê para você, você presta atenção nas informações para você identificar 3 cuidados que os adultos têm com as crianças, tá bom? No exercício 4, temos assim: quando você está doente, quem cuida de você em casa? E aí vocês vão escrever aí nas 2 linhas que temos abaixo, tá bom? Depois nós temos na página 49 o exercício 5. Organize as letras e forme palavras que aparecem no poema, nomeando corretamente as figuras. Então, olha só, nessa imagem do jacaré, nós temos o nome dele todo embaralhado. Então, vocês vão desembaralhar essas letrinhas para vocês escreverem jacaré corretamente, tá bom? Da mesma forma, vocês vão colocar aí quem é esse homem que está abaixo do jacaré. Quem conhece? É o Capitão Gancho. E aí vocês vão desembaralhar essas letrinhas e vão escrever Capitão Gancho, certinho, tá bom? Depois nós temos um relógio, nós temos uma cama, nós temos um dente e nós temos um presente, tá bom? E vocês vão desembaralhar todas elas.